Canal Explorer Bus Brasil, iniciando para você aqui mais uma edição do nosso boletim rodoviário. Estão trazendo aqui mais informações hoje, 26 de janeiro de 2026, trazendo aí mais algumas atualizações, né, sobre a respeito daquela questão da Logo Caruaruense, né? Então, no último sábado, a empresa Autoviação Progresso assumiu a concessão, né, assumiu as linhas que eram da Logo Caruaruense, né? Essas linhas que são a linha principal, que liga Caruaru a Recife, Recife e Caruaru, mas também outras municipais, outras locais ali, que são a linha Caruaru Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru São Caetano e Caruaru Bezerros. Então, é mais essas 4 linhas aí para a empresa Autoviação Progresso, que desde o último sábado está operando nessas linhas. Então, a gente traz aí algumas novidades, né, algumas notícias. Então, a gente tem procurado apurar. E aí a gente agradece a você que está aqui acompanhando mais uma edição do nosso boletim rodoviário. Então acompanha aí as nossas atualizações. Bom, então no último sábado começou a operação da empresa Progresso. Então a gente sabe que naquelas linhas mais simples, né? Então foram deslocadas algumas unidades, alguns ônibus da ex-empresa Vera Cruz. E também alguns ônibus, né, que de viagem local, que faz ali a linha Recife-Tamandaré, então Recife-Barreiros, então aquelas linhas, alguns ônibus também foram relocados aqui para a região de Caruaru, para atender essas linhas pequenas. E com relação à linha principal, que é a linha Caruaru-Recife, Recife-Caruaru, né, estão sendo utilizados aí os ônibus de piso baixo, né, os Comil 2016, também os Marco Polos ali 2014, 2015, 2016, né? Inclusive algum deles estavam aí prontos para ser dado baixa na frota, né? Já tinha até arrancado o letreiro para poder fazer a venda desses veículos, né? Outros também estavam atendendo aí o TFD de alguns municípios, né? Eu não sei até como é que vai ficar essa situação dos TFDs, com um contrato aí com algumas prefeituras municipais, né? O que eu sei é que Petrolina tem o contrato com a Progresso para transporte fora do domicílio, a cidade de Garanhuns também tem transporte, então são as que eu conheço, as que eu tenho conhecimento, né? Então eu estou até curioso para saber como é que vai ficar essa logística, já que esses veículos estão sendo relocados para fazer a cobertura dessa linha Recife-Caruaru, Caruaru-Recife. Então eu não sei quantas unidades serão necessárias para compor aí esse contingente que dê cobertura a essa linha, mas a gente sabe que realmente eu não sei como é que a Progresso realmente está se virando com relação a isso. Eu confesso que eu estou bastante curioso e é na primeira oportunidade que tivermos de ir a Caruaru para fazer alguma movimentação rodoviária lá no terminal rodoviário, a gente poder registrar isso e trazer aqui para vocês que acompanham o nosso boletim rodoviário do Explorer Bus Brasil. Então estamos aí na expectativa e curiosos para ver como é que está sendo essa operação, né? Infelizmente as únicas informações que chegam até nós aqui ainda são pelas redes sociais e são um pouco vagas, né? Mas assim, o que a gente pode acompanhar pelo histórico desses veículos aí mais antigos da empresa Autoviação Progresso são vários registros, né, de quebra, de defeito, de atraso, de várias complicações. Então, assim, a Logo Caruaruense, ela está saindo, ela está perdendo a concessão justamente por isso, né? Além de toda aquela questão burocrática, governamental, de irregularidades que foram detectadas, também o mau estado dos veículos. Então, aí a Progresso está colocando à disposição, né, para substituir essas linhas da Caruaruense, está colocando carros velhos, essa é a realidade. A gente não pode negar essa realidade. A gente está vendo aí alguns 1350, 2018 aí rodando em alguma linha, algum LD, mas a gente sabe que isso não é o de praxe. O que vai realmente segurar a peteca ali vai ser os Comils 2016, né? Veículos aí com 10, com 8 anos de idade, né? Ou até com mais, que estão aí segurando essa peteca. Então assim, eu acho que está trocando meia dúzia por 6. Porque realmente vai ficar muito a desejar e quem perde é o passageiro. Essa é a realidade. Eu já fiz algumas viagens, né, pela Logo Caruaruense e assim, os Marco Polos 1050, realmente eu não sei em termos de mecânica, né, a parte interna, mas em termos de conforto, os ônibus, mesmo esses 1050, eu não trocaria por aqueles Comil 2016 da Progresso, de maneira nenhuma.
Em termos de conforto, de forma alguma, né? Nem alguns Marco Polos aí que não funcionam seus ar-condicionados. Então, assim, nessa história realmente eu estou curioso, inclusive até se eu tiver oportunidade eu quero fazer uma viagem nessa linha para trazer para vocês, mas assim, eu estou muito curioso para ver como é que tá, né? Porque eu acho que aí tá trocando 6 por meia dúzia. Essa é a realidade. Então, eu estou muito curioso para saber como é que a Progresso está lidando com essa nova operação, né? Porque realmente veio para mexer com a estrutura da empresa, né? A empresa que já trabalha no limite. Essa é a realidade. Apesar da chegada dos G8, né, da Marco Polo, dos 40 G8, mas a gente já teve ocorrência aí de pelo menos 2 ou 3 acidentes com alguma dessas unidades. Então, assim, eu estou muito curioso realmente para saber como a empresa Autoviação Progresso está fazendo para lidar aí com essa coisa inesperada que surgiu aí, né, com relação à alta demanda aí para essas linhas. Então, realmente a gente está muito curioso, mas a gente quer chamar atenção aqui para isso, né? Como é que vai ser? Vai assumir as linhas? Vai, mas e aí? E a prestação do serviço? Né? Então, logo, logo, né, eu sei que é muito cedo ainda, vai fazer uma semana ainda que iniciou a operação, mas eu acredito que a partir dessa primeira semana a gente já vai começar a ver vídeos aí, reclamação aí de passageiros, né, muita coisa com relação a isso, porque eu acho que foi uma coisa muito repentina assim, que a gente sabe como é que funciona a logística. A logística ela não pode ser feita de maneira improvisada e assim, eu realmente estou muito curioso para saber como é que a Progresso está lidando com essa situação. Eu realmente estou bastante curioso. Então até agora a gente tem visto aí alguns vídeos, né, o pessoal mostrando a operação da empresa em alguns municípios, em algumas cidades como São Caetano, Bezerros, né, e algumas saídas aí para Recife. Então a gente espera que realmente a Progresso se consolide, né, nesse trecho e realmente passe a oferecer um serviço pelo menos à altura do que a Caruaruense oferecia, né? Eu acho que é o mínimo que a empresa tem que dar como resposta aos usuários, aos passageiros. E assim, a Progresso ela vai ter que se decidir, né? Ela vai ter que investir pesado aí nessa questão aí, porque a gente sabe também que a compra de ônibus não é um processo tão simples, né? É um processo longo, né? Um processo que a demanda realmente é muito grande em todo o Brasil. Então, apesar e a gente tem poucas montadoras, né? A gente tem aí a Marco Polo aí que domina o mercado, a gente tem a Comil, a gente tem a Buscar, mas a gente sabe que esses pedidos, né? Eles demandam tempo, né? Eles demandam tempo. Eles obviamente precisam aí de um prazo, né, para atender esses pedidos dessas empresas e realmente a coisa não é tão simples assim. Então eu não sei se a Progresso futuramente, em breve, pretende fazer alocação de ônibus aí para dar essa cobertura, como faz, né, nas altas temporadas aí de final de ano, que fez alguns ônibus de turismo rodando. Então assim, eu estou muito curioso, né? E a gente aqui e aqui na cidade de Garanhuns, né, a gente já está sentindo o primeiro efeito, né? Então foi suspensa a linha Garanhuns Arco Verde Garanhuns justamente por isso, né? Porque essa demanda, essa necessidade de relocar veículos para a cidade de Caruaru para dar essa cobertura lá nas linhas, né, que foram repassadas aí para Progresso. Então, a linha Garanhuns Arco Verde Garanhuns está temporariamente suspensa, justamente, né, gerando um grande incômodo aqui da população que fazia uso dessa linha e que agora está prejudicada justamente por isso, e a Progresso simplesmente suspendeu temporariamente, sem prazo determinado para o retorno, né, justamente alegando essa questão, inclusive relocando um ônibus que já estava até com o nome da empresa já apagado, já pronto para ser dado baixa da frota e ser vendido, né? Então, assim, vocês vejam só que pé está a situação. Então a situação é muito, muito complicada e realmente a gente está aí para ver, né? A gente torce para que realmente tudo dê certo, a Progresso consiga dar conta do recado, a Progresso consiga adquirir novos veículos aí para poder suprir a necessidade dos passageiros e aí a gente fortalecer, né, o transporte intermunicipal aqui no interior do estado. Então é muito importante que realmente isso aconteça, não é? Então vamos ver, a Progresso está chegando aí e vamos ver o que tipo de serviço vai poder oferecer para a população de Caruaru e região. Então a gente torce para que tudo dê certo, né? Então a empresa tem anunciado, né, alguns investimentos aí, a gente já noticiou há algum tempo aí, né, aquisição de veículos, vai implantar um novo serviço que é o cabine cama, não é? Então
É uma grande expectativa aí dos passageiros para esse novo serviço e mais 20 veículos aí G8 1800DD que estarão chegando, né? Então a gente não sabe quando ainda, mas qualquer coisa estaremos informando a todos vocês aí, né, por meio do nosso boletim rodoviário do nosso canal Explorer Bus Brasil. E aí eu quero pedir a você, meu amigo, se você não é inscrito, meu amigo, minha amiga que acompanha o nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude ele a crescer, para que a gente possa continuar com esse trabalho informativo do mundo rodoviário. Então esse é o Boletim Rodoviário Explorer Bus Brasil, e logo em breve, quando nós tivermos mais notícias, estivermos apurando mais notícias a respeito dessa questão, nós estaremos trazendo aqui em mais uma edição do nosso Boletim Rodoviário Explorer Bus Brasil. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso Boletim.